Olá, filhos e filhas amadas do Pai. Meu nome é Eliane e quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje eu quero meditar junto com vocês a diferença entre expectativa e esperança. Vamos começar lendo um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. O contexto desse versículo é que o apóstolo Paulo tinha orado a Deus pedindo que o livrasse de um espinho na carne, de algo que estava incomodando demais. E surpreendentemente a resposta de Deus foi não. Não, Deus não iria tirar o espinho da carne. No entanto, o capacitaria para suportá-lo. Aqui nós começamos a perceber a diferença de expectativa e esperança. Expectativa é quando nós racionalmente calculamos o que vamos fazer e como chegaremos a algum objetivo, alcançaremos alguma vitória. Por exemplo, quando nós planejamos fazer muitas horas extras no nosso serviço e deixar de gastar aqui ou acolá, fazendo cálculos para comprar um carro, uma casa, uma viagem mais cara. Mas fazemos esses planos de uma maneira sem acrescentar Deus, se é que me entende. Nós temos o costume de dizer aquela frase muito conhecida: se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas será que nós fizemos essa apresentação a Deus oficialmente? Será que nós protocolamos o nosso pedido do reino dos céus numa oração quebrantada e sincera? Deus, eu tenho desejo de comprar uma casa. Deus, eu quero muito trocar o carro. Deus, eu gostaria muito de fazer determinada viagem em minhas férias. O que o senhor acha? Qual é o seu plano para mim? Será que ele é compatível com os meus? E assim quando nós não fazemos essa apresentação a Deus, nós estamos criando expectativas. Como eu disse, cálculos racionais extremamente pessoais. Enquanto quando nós apresentamos a Deus, nós estamos criando agora uma esperança. Porque Deus pode nos abençoar, que dê tudo certo. Será através de nós, as horas extras, mas é Deus quem vai nos capacitar para estarmos com saúde para fazermos essas horas extras. Se Deus nos abençoar, nossos planos podem ser frustrados. A exemplo disso, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículos 16 a 20, Jesus contou a parábola de um homem rico, que a sua plantação naquele momento tinha dado muito. Então ele planejou derrubar o celeiro velho que ele tinha, fazer um celeiro maior para guardar e ali, como se fosse a sua aposentadoria, ele diria à sua alma: agora pode descansar. No entanto, Deus diz: tolo, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que é que você tem para apresentar? Como nós sabemos, as riquezas materiais não servem muito quando tivermos que apresentar a nossa alma a Deus. E de contrapartida, na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 13 ao 15, Tiago nos alerta sobre aquelas pessoas que fazem planos. Iremos àquela cidade, vamos ficar ali um ano e vamos enriquecer. E Tiago nos lembra que a nossa vida é como um vapor, que a qualquer momento some, mas que antes devemos falar: se Deus quiser, iremos ali e assim faremos, se Deus assim nos permitir. E assim nós vamos entendendo a diferença de expectativa e esperança, para que a gente analise melhor as nossas decisões e pense: eu estou tendo expectativa em mim mesmo, em minhas capacidades pessoais, ou eu estou tendo esperança em Deus, que Deus pode me abençoar e me capacitar, como Deus capacitou o apóstolo Paulo para aguentar o espinho na carne? Qual das duas coisas nós estamos colocando? Outro versículo que me chama a atenção sobre esse assunto é aquele muito conhecido que está em Romanos 8, 28.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós temos esperança, é que nós entendemos o que esse versículo quer dizer. Como que você vai dizer para uma pessoa que acabou de quebrar o pé que aquilo pode cooperar para o bem dele? Agora eu vou dizer, como você vai dizer para uma pessoa que está num barco à beira de se afundar diante de uma tempestade que aquilo é para o bem dele? O apóstolo Paulo passou por isso e aprendeu que aquilo podia ser para o bem dele. E na verdade foi para o bem de todos nós, que graças às experiências difíceis que o apóstolo Paulo passou, ficou as grandes lições e aprendizagens que nos servem até hoje, tantos anos depois. Assim, nós podemos aprender que as dificuldades, as coisas que naquele momento são ruins, elas podem nos trazer algo de bom, como a pérola. Você sabe como é formada a pérola? A pérola é uma areinha que consegue penetrar na ostra e ali fica machucando ela. Mas para se proteger, ela vai criando aquela camada que vai revestir aquele grão de areia e parar de machucar ela. E aí ela nos presenteia com algo da natureza tão lindo e que se tornou tão raro e precioso. Que nós então, ao deixarmos de lado a expectativa e aprendemos a colocarmos no nosso coração a esperança, nós vamos pegar aquilo e aquilo outro que está nos machucando, nos arranhando, nos entristecendo, e em Deus aprendemos a transformar em uma pérola de aprendizado. Algo ali vai me ensinar algo muito importante, no mínimo a confiar em Deus, e também de que existem tribulações, existem tormentos, existem dores que nós pensamos, vou morrer, mas passam alguns dias e a gente percebe que não morreu. E por que Deus permite todas essas coisas? Porque o Senhor nos tem como filhos e de maneira nenhuma Ele quer que sejamos filhos mimados. Antes, Ele quer que nós cresçamos, nos desenvolvamos, que aprendemos a viver. Portanto, nós precisamos passar por aquelas dificuldades que irão nos tirar da zona de conforto, que vão nos deixar ali sem um crescimento pessoal e espiritual. É só a dificuldade que faz isso com a gente. Se a gente ficar só na maciota, a gente vai ficar no mesmo lugar. A gente não vai desenvolver, a gente não vai aprender e a gente não vai crescer. Então hoje nós aprendemos que devemos deixar de lado a expectativa e colocar em nossa mente e coração a esperança. E mais um exemplo muito claro da diferença entre expectativa e esperança está na história de Abraão e Ló, seu sobrinho. Quando Abraão decide que Ló precisa se separar dele, Abraão diz para Ló: escolha a terra que você quiser. Ló viu uma campina verdejante e criou uma expectativa. Planejou, naquela campina verdejante não tem como eu não enriquecer, não tem como eu não prosperar. E assim Ló criou uma expectativa e foi. E a história nos conta que ele precisou ser socorrido pelos anjos no momento que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão foi no caminho contrário, que aos olhos humanos era deserto, não tinha como prosperar. Mas nós sabemos que Abraão não só prosperou, como ficou o grande exemplo chamado de nosso pai na fé. Você percebeu a diferença de expectativa e esperança? Que nós possamos agora confiar mais em Deus e olhar com os olhos espirituais para os nossos problemas, confiando que Deus vai nos capacitar a superá-los e pedindo para Deus nos abrir os olhos para percebermos a preciosidade de ensinamento que essas dificuldades estão nos trazendo. Até a próxima!